Irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a palavra, a Bíblia, em Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Capítulo 12, a partir do versículo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 12, versículo 16 a seguir. Cumprimento os ouvintes do programa Voz da Libertação. Que Deus abençoe vocês, ouvintes. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja em vossos corações. Amém? Quem já encontrou diz amém. Lucas 12, 16 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava, pensando entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Oh, glória a Deus! Vocês já estão sentindo algo maravilhoso só de ler. Olha como é tremenda a palavra de Deus. Só de ler você já está sentindo a presença do Espírito Santo. Toda a igreja, maravilha, Senhor, aleluia. De todo o meu coração, na presença. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Na presença. Jesus, nós te amamos, ó Pai. Aleluia. Oh, glória. Levanta a sua Bíblia ou a sua mão e diga assim: Deus, eu amo esta palavra. Ela é santa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é soberana, é inerrante, é infalível e é digna da nossa aceitação. Ela é semente, e quando cai em boa terra, ela brota, cresce e frutifica. Senhor, que o meu coração seja boa terra e que esta palavra venha brotar, crescer e frutificar, para que eu possa avançar, crescer, progredir e prosperar na fé. Deus, o meu coração está aberto para a sua palavra. Amém, amém. Agora sim você vai sentar um pouquinho. Toma o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Eu vou pedir para melhorar esses aplausos.
Eu vou pedir palmas misturado com glória a Deus. Tem gente pentecostal aqui? Aleluia! Mais forte as palmas para o Rei. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus colocou no meu coração este texto sagrado, e eu quero compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Com muita simplicidade, eu quero ministrar esta palavra para o seu coração. Com base nesta parábola de Jesus, vem a seguinte pergunta: por que Jesus chamou este homem de louco? Por que Jesus chamou este homem de louco? É sobre isto que eu quero meditar com vocês. Mas em primeiro plano, eu quero chamar a sua atenção para 3 qualidades deste homem, 3 qualidades positivas deste homem. Foi depois disto que Jesus chamou este homem de louco. Então fica esta pergunta: por que Jesus chamou este homem de louco? Veja bem vocês, na narrativa da parábola de Jesus, Jesus fala sobre um homem muito rico. Aliás, o Senhor Jesus propôs esta parábola porque ele estava diante de uma grande multidão, ministrando a sua palavra, ensinando o povo, e de repente chega alguém, interrompe aquela brilhante pregação de Jesus, dizendo para Jesus: mestre, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus olhou para aquele cidadão e perguntou: moço, quem foi que me pôs por repartidor de herança entre vós? Foi a partir daí, prezados irmãos, que Jesus propôs esta parábola. Na verdade, há pessoas que ainda gostam de interromper a palavra de Deus. Jesus então conta esta parábola. Na narrativa da parábola, o Senhor Jesus está dizendo que o homem era rico, muito rico, e a sua herdade havia crescido. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês, o primeiro ponto positivo, é que este homem, ele era um homem abençoado. E vocês vão concordar comigo. Diga comigo: ele era abençoado. Não ouvi direito, diga mais alto: ele era abençoado. Por que eu estou dizendo que ele era abençoado? Jesus está falando aqui no versículo de número 16 do texto em foco, que o campo dele havia produzido com abundância. Isto significa dizer que ele havia plantado e a sua colheita era muito grande. Esse homem era rico, e além disso, o seu campo havia produzido com fartura. E isso não é pecado, pelo contrário, isto é bênção. Isto é bênção, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Então ele não era louco porque possuía riqueza. Possuir riqueza não é loucura. O problema não é possuir riqueza. O problema é a riqueza te possuir. Então este homem era um homem abençoado. Jesus está dizendo que a sua herdade, ou seja, o seu campo, havia produzido com abundância. Então isso é bênção. Isso não é a causa, não foi a causa de Jesus ter chamado ele de louco.
Segundo ponto positivo, além de ser um homem abençoado, ele era um homem inteligente. Diga comigo, ele era inteligente. Por quê? Porque no versículo de número 17, Jesus está dizendo que ele pensava. Quando ele viu que a sua colheita era muito grande, e ele não tinha onde recolher tantos frutos, a Bíblia diz que ele pensava. Diz o versículo 17, ele pensava: onde vou guardar todas essas minhas novidades? Queridos irmãos, pensamento é ato de pensar, faculdade de conceber, combinar, comparar ideias. É o ato particular da mente. É sinônimo de juízo e raciocínio. Isto significa dizer que este homem era inteligente porque ele pensava. Por causa da sua fartura, por causa da sua grande colheita, ele estava correndo o risco de perder parte dos seus bens, porque ele não tinha onde guardar. Porém ele pensava: o que eu vou fazer para não perder nada? O que eu vou fazer para guardar toda a minha colheita? Isto, prezados irmãos, é coisa de gente inteligente. Todos nós certamente faria o mesmo, para não ter nenhum prejuízo. Isto também não é a causa, não foi a causa de Deus ter chamado aquele homem de louco. Esta não foi a causa. Ele pensava consigo: como vou fazer para não ter prejuízo? Terceiro ponto positivo que eu vejo na vida deste homem: ele era precavido. Diga comigo, ele era precavido. Não, diga mais alto, ele era precavido. O versículo 18 está dizendo, depois dele pensar inteligentemente, aí ele diz: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores e vou guardar todos os meus bens. Não vou ter nenhum prejuízo. Esse homem era precavido. Precavido, meus irmãos, é aquele que busca agir por antecipação diante de problemas e situações problemáticas. Uma pessoa precavida é uma pessoa cautelosa. Uma pessoa cautelosa é uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa vigilante. Isso é um princípio da palavra, ser vigilante. A Bíblia nos ensina a ser vigilante. A Bíblia nos ensina a ser precavido. Então não era a causa de Jesus ter chamado este homem de louco. Ele precavidamente resolveu guardar todos os seus bens em celeiros maiores. Ele resolveu fazer isso para que na hora da crise, para que na hora da escassez, ele tivesse de onde tirar. Coisa de gente inteligente. Não tem nada de errado você fazer uma poupança, uma caderneta de poupança, fazer uma reserva para qualquer imprevisto. Tem gente que não vigia, tem crente que não é precavido. Ele pode ganhar uma fortuna de dia, que ele gasta aquela fortuna de noite. Ele não procura se precaver, ele não faz uma caderneta de poupança, ele não faz uma reserva para qualquer momento de imprevisto. Quando vem o imprevisto, ele não tem de onde tirar. E talvez teria condição se ele fosse precavido. Esse homem era precavido. Esse também não foi o motivo pelo qual Jesus chamou ele de louco. Então, queridos irmãos, já vimos que este homem era precavido. Já vimos
que este homem era inteligente, já vimos que este homem era abençoado. Agora, por que Jesus chamou ele de louco? O texto é bem claro. Número 1, Jesus chamou ele de louco porque ele queria satisfazer a sua alma com seus bens materiais. Eu vou repetir. Jesus chamou ele de louco, em primeiro plano, porque ele queria satisfazer a sua alma com seus bens materiais. Esqueceu que só Deus pode satisfazer a necessidade da alma. Só Deus pode satisfazer a necessidade da alma. Aleluia! Só Deus. A loucura da qual Jesus se refere ao homem é justamente o esquecer de Deus e colocar a sua felicidade somente nas coisas materiais. Estas coisas são agradáveis aos homens, essas coisas são agradáveis ao ser humano, porém não podemos fazer destas coisas materiais a nossa felicidade plena. Deus precisa estar acima dos bens materiais. Deus precisa estar acima do nosso dinheiro. Deus precisa estar acima de nossas propriedades. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 6, versículo 27, o Senhor fala da seguinte maneira: trabalhai não somente pela comida que perece, mas também pela comida que permanece eternamente, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus imprimiu o seu selo. Este homem era abençoado, era inteligente e era precavido, mas ele caiu na tentação da avareza. Ele pensou que ele podia satisfazer a sua alma com os seus bens materiais, e só Deus é quem satisfaz a necessidade da alma. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus é quem satisfaz a necessidade da alma. Xande clama lava xandarai, Odimai onde clama lava xandarai. Se você está sentindo a presença do Senhor, aproveita, abre o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Este homem era louco, em segundo lugar, porque ele acreditava que a sua vida consistia apenas na sua riqueza. Era isso que ele pensava. A minha vida consiste tão somente nas minhas propriedades, nos meus bens, nas minhas colheitas, na minha fortuna. Enganou quando ele pensou que a sua vida consistia somente na sua riqueza. Se você analisar a narrativa da parábola de Jesus, você vai entender uma coisa: ele morreu antes de gozar de boa parte da sua fortuna. Queridos irmãos, tudo aquilo que nós acumulamos nesta vida não tem qualquer valor quando se trata da vida eterna. Nem mesmo as mais capazes, nem mesmo as mais elevadas honras, nem mesmo as mais elevadas honras cívicas e militares seriam capazes de nos garantir um lugar lá no céu. Nenhuma honra terrena é capaz de garantir um lugar lá no céu.
Nenhuma fortuna terrena é capaz de garantir um lugar lá no céu. Então enganam-se muitas pessoas quando pensam e acreditam que a sua vida consiste somente naquilo que você possui nesta vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês: melhor do que ter um carro do ano é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ter uma mansão é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ter uma conta bancária enorme é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ter muitas propriedades é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ter muito dinheiro é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ser um pregador do evangelho é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ter status é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ser crente inscrito no hall de membros de uma igreja é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ser um obreiro inscrito no hall de obreiros do ministério é ter o nome escrito no livro da vida. Melhor do que ser pastor, presidente de uma convenção, é ter o nome escrito no livro da vida. Nada se compara com a nossa salvação. É o maior milagre. É o maior milagre. É o maior milagre. Aleluia. Xandeclama labaixandarai. Oh, aleluia. Teve um dia que os discípulos de Jesus haviam saído, evangelizado, pregado a palavra, pregou, evangelizou, fez obra de missões, curou paralíticos, curou enfermos, limpou leprosos e expulsou demônios. E eles chegam para Jesus dizendo: mestre, nós estamos alegres, estamos felizes, estamos satisfeitos. Ah, Senhor, nós estamos radiantes. E Jesus falou: por quê, minha gente? E eles disseram: nós saímos por aí e evangelizamos, e pregamos, e curamos enfermos, e levantamos paralíticos. E olha aqui, Jesus, nós expulsamos demônios, e os demônios não resistiram e tiveram de sair das pessoas. Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês estão alegres porque curaram enfermos, vocês estão alegres porque expulsaram demônios, vocês estão alegres porque levantaram paralíticos. Pois eu vos digo, alegrai-vos, portanto, por estar escritos vossos nomes no livro da vida. Vocês se alegram com tantas coisas e não se alegram por estarem escritos vossos nomes no livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida é o maior de todos os milagres. Ter a certeza da salvação é o maior de todos os milagres. Ter a vida transformada pela palavra e vivenciar os princípios de Deus é o maior milagre. Deus quer operar, além de curar a sua dor, além de curar a sua paralisia, além de curar o seu câncer, porque isto Ele faz e tem prazer em fazer. Além de curar a sua dor, e além até de resolver problemas que você não pode resolver, mas tem algo muito mais interessante que Jesus quer fazer. O maior milagre ainda não é nenhum desses que eu enumerei rapidamente. O maior milagre é você ter o nome escrito lá no livro da vida. Deus quer fazer isto por você. Jesus quer fazer isto por você. Abre o seu coração,
Abre o seu coração e deixa que a palavra de Deus penetre no seu coração e transforma a sua vida e regenera a sua alma. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Este homem da parábola, ele era louco. Por que ele era louco? Em terceiro lugar, porque ele acreditava que tudo aquilo que ele tinha era só dele e da sua alma. Isso fica claro aqui. Ele acreditava que tudo aquilo que ele tinha era só dele e da sua alma. Por isso e outras razões, Jesus chamou ele de louco. Queridos irmãos, entendamos uma coisa: só é nosso aquilo que nós levamos para a eternidade. Eu vou repetir: só é nosso aquilo que nós levamos para a eternidade. O resto nos é confiado aqui para nos dar condições, para nos abençoar e para nos dar condições de abençoar aqueles que têm necessidade. Todos os bens terrestres que Deus nos dá, Ele está nos emprestando, Ele está nos confiando para nos abençoar e para que nós também podemos abençoar aqueles que têm necessidade. Mas nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é dele. Assim como ele dá, ele pode tomar, porque não é nosso, é dele. Ele nos confia, ele nos empresta para que nós administramos. E esse homem pensava que tudo o que ele tinha era só dele e da sua alma. Por isso ele era louco. Esse homem era louco em quarto lugar, porque ele acreditava que é mais importante se preparar para viver do que para morrer. Eu vou repetir. Ele pensava que era mais importante se preparar para viver do que para morrer. E tem gente que faz a mesma coisa, se prepara tanto para viver e não está preparado para morrer. Não há nada de errado você se preparar para uma boa velhice. Nós até devemos nos preparar para uma boa velhice. É muito importante fazer uma previdência privada, se preparando para uma boa velhice. Porém, prezados irmãos, estar preparado para morrer ainda é mais interessante do que estar preparado para viver. A vida é breve, a morte é certa, e todos os bens terrenos vão ficar por aqui. E onde você vai passar a eternidade? Onde passaremos a eternidade? Onde passaremos a eternidade? Esse homem, depois de ajuntar tanto tesouro, ele diz o seguinte: alma, olha ele falando para a alma dele: alma, tu tens muitos bens, muitas propriedades para muito tempo. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. Esse homem se preparou tanto para viver e não estava preparado para morrer. Queridos irmãos, preocupações, correria, trabalhos, tudo isso é natural na vida do homem, faz parte da vida. Mas apesar disso, devemos colocar Deus em primeiro lugar. O único capaz de decidir o destino da sua alma é você próprio. O único capaz de decidir o destino da sua alma é você próprio. Não é Deus quem decide o destino da sua alma, é você.
Não é Deus que decide o destino da minha alma, sou eu. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, para de falar que gente vai para o inferno, que quem não serve a Deus vai para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus é amor. É verdade, eu concordo plenamente com você. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno assim, ó, caminhando com os seus próprios pés. Deus está chamando, dá meia volta e volta, e a pessoa está caminhando com os seus próprios pés para o inferno. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas há pessoas que insistem e vai caminhando com os seus próprios pés para o inferno. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto que Deus quer para mim, é isto que Deus quer para você, é isto que Deus quer para a humanidade: fazer de você um cidadão do céu. Oh, aleluia! Se você pode, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Queridos irmãos, pode-se ir ao céu sem dinheiro, pode-se ir ao céu sem fortuna material, pode-se ir ao céu sem saúde, pode-se ir ao céu sem instrução, sem um curso universitário, pode-se ir ao céu sem uma formação acadêmica. Nunca, porém nunca, pode ir ao céu sem Jesus. Nunca pode ir ao céu sem Jesus. Nunca pode ir ao céu sem Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem que ser Jesus, tem que passar por Jesus. Oh, aleluia! Se você pode glorificar, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Foi por isso que Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Então, irmãos, nada se compara com a nossa salvação. Nada desta vida se compara com o céu. Nada desta vida se compara com a glória. Há muitas coisas nesta vida que nós precisamos, que faz parte do nosso dia a dia, e nós temos de saber lidar com estas coisas. Mas nada desta vida se compara com a vida eterna, com o céu, com a riqueza celestial, com a herança que nós vamos receber de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem com algumas perguntas para a nossa reflexão. Se Jesus voltar agora, estamos preparados? É para a sua reflexão. Eu fiz um intervalozinho aqui, exatamente para deixar você refletir. Eu vou repetir a pergunta: se Jesus voltar agora, será que estamos salvos?
Segunda pergunta: o que nós fizemos até aqui, será que é suficiente? Terceira pergunta: será que não podemos fazer nada mais em prol do reino de Deus nesta terra? Já fizemos tudo que podemos fazer em prol do reino de Deus nesta terra? Pela salvação das almas? Quarta pergunta: Deus está em primeiro lugar na minha vida? Eu perguntei para mim, pergunta para você agora. Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Será que não tem nada no nosso coração tomando o lugar de Deus? Pastor, por que você trouxe esta mensagem hoje? Eu estava esperando outra coisa, mas a palavra não é minha, é de Deus. Não vem do meu coração, vem do coração de Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu e eu entreguei. Será que não há nada tomando o lugar de Deus na nossa vida? Resumindo tudo o que eu disse ligeiramente, Jesus chamou este homem de louco porque existia coisas materiais tomando o lugar de Deus na vida dele. É uma completa loucura, prezados irmãos, ser avarento, pois o avarento tem conceitos e atitudes completamente errados, o que leva ele a ser um egoísta, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, vivendo distante de Deus nesta vida e na eternidade como um louco. O que Jesus falou em Marcos 8, 36 ao 37? Para concluir esta mensagem, com as palavras que Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 36 ao 37. Ali Jesus disse: que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Fica esta palavra de Jesus. Deixa eu falar outra coisa agora. Eu disse para vocês que o nosso Deus é Deus de milagres, e Ele vai operar milagres aqui. Mas tem um milagre diferenciado, que é a transformação da sua vida, a regeneração da sua alma, e o seu nome escrito no livro da vida. Eis aí o maior de todos os milagres. Levanta, fica em pé, levanta a sua mão, meu Deus do céu, levanta a sua mão, liga o seu pensamento ao trono de Deus. É para ligar lá no céu, é para ligar lá no céu. Começa a sentir a presença de Deus. Vê se você sente a presença de Deus. Vê se você pode sentir a presença de Deus. Aleluia. Esta igreja crê na atuação do Espírito Santo. Nesta igreja tem lugar para o Espírito Santo agir. Não seja insensível. Há muitas pessoas que já perderam a sensibilidade espiritual. Deus fala, entra no ouvido e sai pelo outro. O Espírito Santo toca, mas ele não sente. A glória desce, mas ele não recebe. Deus está operando, mas ele não percebe.
já perdeu a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo está agindo, está atuando, está se movendo, mas há pessoas que não vê, que não percebe, que não sente. Mas eu já vejo pessoas aqui sentindo a operação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. E quando nós abrimos os nossos corações para a atuação do Espírito Santo, acontece avivamento, renovação. Os crentes fracos começam a se fortalecer em Cristo, os crentes doentes começam a ser curados, a vida espiritual fracassada começa a se revigorar, começa a sentir agora o Espírito Santo está atuando agora. Crentes fracos estão se fortalecendo, crentes que estavam morrendo na fé, o Senhor já está te restabelecendo, já está restaurando a sua fé. Vida espiritual fracassada, monte de ossos secos, já está se transformando em corpos, num exército valente e corajoso. Levanta a mão, dê lugar, recebe renovo, recebe avivamento, recebe o Espírito Santo, recebe renovo, recebe avivamento, recebe o Espírito Santo. Ei, começa a dar glória e adorar. Xande clama lá manai, terianda lá baixande clama lá manai, xene clama nas, terianda lá baixandarai, xene anda lá manai. Ei, o Espírito Santo está renovando, o Espírito Santo está restaurando. Tem crente que chegou aqui, não sentia a presença de Deus há muito tempo, mas agora já está sentindo, porque o renovo está acontecendo. Você abriu o coração e o Espírito Santo está agindo em você, por você e com você. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Ei, glorifique a Ele. Ande clama nai, onde ande clama lá baixandarai, terianda lá baixai, onde clama nai, terianda lá baixandarai. Aleluia! Meu Deus, que glória é essa? Também esse é o templo da glória de Deus. No templo da glória de Deus, a glória se manifesta. E a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Levanta a sua cabeça, Deus é contigo. Satanás te acusa porque você caiu em pecado, mas se você se arrepender, o Senhor te perdoa e te renova, e seu nome voltará a brilhar no livro da vida. Crente desviado, receba renovo, 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 renovo. É a glória, é a glória, é a glória, é a glória, é a glória no templo da glória de Deus. Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus,
Espírito de Deus, Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo tem liberdade aqui. Aleluia. Deus está fazendo algo sobrenatural. Aleluia. Abre o seu coração mesmo. Pode dar aplausos. Se o Espírito Santo está tocando na fonte das suas lágrimas, não fecha a torneira não. Abre a torneira e chora. Deixa o Espírito Santo tocar na fonte das suas lágrimas. Abre a torneira. Chora na presença do Senhor. Chora na presença do Senhor. Quem sabe você não chorava há tempo? Aproveita agora. O Senhor está presente. Toma o seu assento, ainda sentindo a presença do Senhor. Continua os aplausos misturado com glória a Deus. Mais forte ainda. Mais forte. Aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, fazer o apelo para vocês. Esse é um momento muito especial. Talvez um dos melhores deste culto. Todas as pessoas católicas, pessoas que não são crentes, que amam Jesus de todo o seu coração. E o Senhor falou com você agora. E você abriu o coração para Jesus. Fique em pé. Todos os irmãos e irmãs católicos que ouviu a palavra, o Espírito Santo tocou em você e você abriu o coração. Fique em pé. Eu estou esperando você ficar em pé, que eu vou pedir a Deus algo muito importante por você. Fique em pé. Todos os irmãos católicos que amam Jesus de todo o seu coração, que ouviu esta palavra, o Espírito Santo lhe tocou e você abriu o coração. Fique em pé. Não senta não, até eu orar por você. Continue em pé. Todos os crentes desviados, afastados da comunhão, fique em pé. O Espírito Santo tocou em você e você abriu o coração. Fique em pé, querido. Fique em pé. Hoje é dia de Deus operar o maior de todos os milagres na sua vida. Crentes afastados da comunhão, fique em pé, em nome de Jesus. Todos os crentes cuja vida espiritual está ruim, você precisa restabelecer a sua comunhão com Deus. Fique em pé em nome de Jesus. O Espírito Santo te renova hoje e você precisa de um renovo espiritual. Fique em pé em nome de Jesus. Vem depressa para Jesus. Senhoras e senhores, nós vamos orar por essas almas. Há festa no céu.
diante dos anjos e Deus, quando uma alma se converte. E aqui não é só uma não, são centenas de almas se convertendo. Só aqui, ó, fora as pessoas que estão aceitando Jesus através do programa de rádio, através da transmissão, no Brasil e no mundo. Então nós vamos orar por essas vidas. Já tem gente de joelho aqui chorando. Tem gente que chegou aqui, caiu de joelho chorando, olha aí. Levanta a mão para Jesus. Senhoras e senhores que estão aqui diante do altar, tomando a decisão de pertencer a esta igreja, levanta a mão para Jesus. Fecha os olhos. Você que não veio aqui, mas está aceitando Jesus aí no banco, ou através desta transmissão, faça esta oração agora, de confissão a Deus. Feche os olhos, diga em alta voz, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, ao ouvir a palavra do Senhor, e ao ser tocado pelo Espírito Santo, senti a necessidade de tomar esta decisão, aceitando o Senhor como meu Salvador pessoal. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o seu sangue. Jesus, perdoa todas as minhas fraquezas, me liberta, me transforma, regenera minha alma. Senhor, a partir de agora, vou servir ao Senhor como membro do corpo de Cristo, e vou pertencer a esta igreja que é do Senhor. Salva-me, Senhor. A igreja agora estende a mão para cá e vamos pedir a Deus em favor dessas almas aqui. Eis aqui o objetivo maior da igreja. Eis aqui a prioridade da igreja: salvação das almas, busca dos perdidos para Jesus. Vamos orar por essas almas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu lhe entrego essas vidas, esta multidão de pessoas que está aqui diante do altar do Senhor, e aqueles que não estão aqui diante do altar, mas estão nos bancos, nas cadeiras, estão distante, ó Deus, ouvindo esta transmissão, mas que neste momento tomaram a mesma decisão, aceitando o Senhor como Salvador. Salva estas pessoas, liberta, escreve os nomes delas no livro da vida, sela com o seu sangue para o grande dia, ó Deus. Nós te agradecemos, meu Pai. Amém. Levanta a mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado pelas almas que se converteram. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor operou. Continua operando, continua fazendo sinais, continua fazendo maravilhas. Nós te agradecemos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, eu vou liberar na direção do Espírito Santo, e você vai recebendo com inteligência, tá bom? Você vai recebendo. Quando eu liberar a bênção na direção de Deus, você recebe dando um amém bem forte, porque o amém significa assim seja. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Em nome de Jesus, todos curados. Em nome de Jesus, todos felizes. Diga assim: a paz do Senhor. Outra vez, a paz do Senhor. Mais forte, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Está encerrado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.